Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 1. Nós iremos tomar como base para o corpo sermonário o capítulo 1 e o versículo de número 34. Capítulo 1, versículo de número 34, na sequência, quantos encontraram, diga, estou vivo. Estou vivo. Que coisa boa, mantenha a sua Bíblia aberta, porque esse é o único livro no planeta Terra que as suas letras são vivas. É o único livro inesgotável. Passamos a ler o texto que diz assim: E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, a tua prima, já concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada de estéril, porque para Deus nada é impossível. Vou repetir: para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou-se dela. Diga assim comigo: 2 milagres e um testemunho divino. Mais uma vez, 2 milagres e um testemunho divino. Senta dando maior glória que você já deu na sua vida. É sabido de todos nós que Lucas não fez parte do colégio apostólico, mas também sabemos que Lucas, dentro dos evangelhos, é considerado detalhista em tudo o que ele ponderou, escreveu, monografou acerca da pessoa de Jesus Cristo e também do ministério dos apóstolos. Tanto que Lucas deixa registrado para nós 2 grandes e importantes documentos da Bíblia Sagrada. Tanto o que leva ao seu nome, que nós tomamos como base para o corpo sermonário, e também o livro de Atos dos Apóstolos. Sabemos também que esse Lucas, ele tem ou tinha a sensibilidade na caneta, na pena, na tinta e na escrita. Quando você vê e quando você lê o Evangelho de Lucas, você destaca cada texto com a sua precisão. Mas o que nos chama a atenção de Lucas escrever nesse texto que nós tomamos como corpo sermonário é por causa da sua profissão. Além de Lucas ser um grande escritor, conhecedor, Lucas era médico. Lucas era um doutor formado na área da medicina. E você vai perceber comigo que ele está deixando registrado com muita solidez, com muito afinco, 2 grandes impossíveis que fogem do sentimento, da visão, da própria ciência. Nós estamos vendo um doutor, um médico, falando sobre impossível, tratando sobre milagre, já que a ciência não trabalha no campo da fé. A ciência trabalha naquilo que é palpável, naquilo que é somado, que dá certo, que é visível. E nós estamos vendo Lucas aqui deixando claro para nós, mesmo sendo um médico, sendo um doutor, escrevendo acerca de 2 impossíveis que fogem do bisturi do médico, que fogem do comportamento da ciência. Lucas vai tratar de um milagre que não é gerado por obra humana e vai tratar acerca de um ventre
que, segundo a ciência, segundo o tempo que se passa, pela idade de quem vai gerar, é impossível este ventre dar à luz ou gerar uma criança ou um feto. Observe comigo que é como se Lucas estivesse dando um tapa de luva na ciência. Era como se o próprio Lucas estivesse se curvando no campo, ou dizendo que a medicina deveria curvar-se ao campo do impossível, abraçar a fé e entender que Deus pode fazer o que o homem não pode fazer. Aonde a mão do homem não entra, aonde o bisturi do médico não pode ir, tem que entender que a mão de Deus pode ir, que Deus pode fazer. E os irmãos vão perceber comigo que na escrita de Lucas, ele deixa claro para nós aqui o testemunho do anjo Gabriel, a mensagem do anjo Gabriel, primeiramente, a Maria, colocando a mesma dentro do campo dos planos redentivos de Deus à humanidade, ao qual a proposta é que essa mulher gere aquele que vai morrer na cruz do Calvário, vai pagar o preço, mesmo que nós não merecemos, para nos conectar novamente a Deus. Logo, esse testemunho que o anjo Gabriel vai contar para Maria, o texto sagrado vai nos informar que vai deixar Maria um pouco perplexa. Essa mensagem que o anjo Gabriel vai pregar para ela vai deixá-la um pouco perturbada pela maneira que o anjo Gabriel se apresenta a Maria. Observe que quando você lê os versículos de número 5 na sequência, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando o anjo Gabriel se apresenta a Maria, a Bíblia vai nos informar, não é versículo 5, mas a partir do versículo 26, o anjo Gabriel vai se apresentar a Maria, cumprimentando a ela de uma forma que não era comum dentro do contexto judaico. Quando ele se apresenta a ela, ele diz: salve, salve, agraciada, favorecida és tu dentre as mulheres. Para Maria é um cumprimento diferente. O próprio texto vai nos informar que ela vai ficar perturbada, porque na cultura judaica eles se cumprimentavam com Shalom ou Shalom Adonai, mas esse anjo aparece para ela, não sabendo ela de primeira mão quem ele era, de onde ele veio, cumprimentando ela e dizendo para ela: você é agraciada, favorecida entre as mulheres. Ela está perturbada, não entendeu nada. De onde esse homem veio? De que povo ele é? Qual é a sua cultura? Qual é a sua linhagem? Não dá para entender. Ela está perturbada no próprio texto. Mas a Bíblia Sagrada vai nos informar que o anjo continua falando com Maria. E a situação aperta um pouco mais, porque quando o anjo continua falando com ela, vai falar do propósito, do plano de Deus a esta mulher por nome de Maria. Observe bem que ele vai dizer para ela: fica tranquila, você está perturbada, mas o Senhor achou graça em ti. Você foi achado graça perante Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e vai colocar o nome dele de Jesus. E este será chamado de grande, este será grande e chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aqui já era para Maria estar saltando de alegria. Aqui já era para Maria estar pulando, agradecendo e dizendo: fui privilegiada, fui escolhida para gerar o Salvador da humanidade. Mas quando você vê o texto fazendo uma perícope comportamental e sentimental, você percebe que Maria continua resistente, ela está calada, mesmo o anjo Gabriel dizendo que ela vai gerar um filho e vai colocar o nome dele de Jesus, e ele assentará no trono de Davi. Aqui já era para ela estar adorando, agradecendo, saltando de alegria, mas você vai ver que nos versículos próximos não é Maria que fala, é o anjo Gabriel que continua falando com ela, porque ela está resistente. Veja que o anjo Gabriel continua dando sequência, porque Maria está em silêncio, Maria está calada,
O anjo Gabriel poderia olhar para Maria e dizer para ela: olha, sinto muito, parece que você não está nem um pouco empolgada com essa notícia espetacular que qualquer mulher em Jerusalém que de fato conhece a promessa daquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, gerar este Salvador da humanidade, estaria agora pulando de alegria, saltando de felicidade. Mas eu sei que em Jerusalém deve ter pelo menos umas 300 Marias virgens como você. Então vou procurar uma outra Maria, para que se cumpra nela o plano e o propósito de Deus. Mas você vai perceber que o anjo Gabriel não para, ele continua pregando para Maria. Ele está pregando uma mensagem que não é dele, ele está pregando uma mensagem divinal, uma mensagem que está vindo do trono de Deus. Deus deu para ele a mensagem e mandou ele pregar a mensagem para Maria. Ela continua retendo, porque a situação é complicada. Como pode ela gerar alguém, sendo que nem casada ainda ela é, tem uma promessa de noivado, tem um compromisso, coisa muito séria na cultura judaica. Então ela não está entendendo nada. Quando ela questiona o anjo Gabriel dizendo: não conheço homem algum, como pode se dar isso? Aí o anjo Gabriel tira todo o linguajar do campo terreno, mostrando para ela que o projeto, mostrando para ela que o plano e o propósito é totalmente divino, não é terreno. O anjo Gabriel vai dizer para ela: olha, não será por coito humano, por coito de homem e mulher, não, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e com sua sombra, pelo que também o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Ela está calado. Aqui nós estamos no versículo 35, já era para no versículo 36. Maria está falando: obrigado, Senhor, por tamanha oportunidade, por tamanho privilégio. Mas você vai perceber que Maria não fala nada, ela está resistente. Não aparece uma fala de Maria, mesmo o anjo Gabriel pregando para ela, mesmo o anjo Gabriel dizendo que ela está dentro de um dos maiores planos que um ser humano pode participar no planeta Terra. Ela resiste, ela está calada, ela está em silêncio. Aí o anjo Gabriel entendeu que pregando para ela, ela está resistente. Ele decidiu contar um testemunho para ela. Testemunho de quem? Da sua prima por nome de Isabel. Observe bem que a partir do testemunho, a resistência de Maria concernente o propósito de Deus é quebrado. Observe que assim que o anjo Gabriel conta o testemunho para ela, o anjo Gabriel diz assim: porque a sua prima, porque também Isabel, a tua prima, conceberá um filho, ou concebeu um filho em seu ventre, e este é o 6º mês para aquela que era chamada de estéril, porque para Deus nada é impossível. Observe bem que ele está aqui dando a resposta para ela, concernente ao que ela disse para o anjo. Como pode acontecer isso? Eu gerar uma criança no meu ventre, sendo que de fato eu não tenho contato com homem algum. Quando o anjo diz para ela que ela geraria por obra do Espírito Santo, o anjo ainda viu o silêncio dela, mas aí o anjo vai quebrar a resistência dela, através do testemunho que ele dá acerca da sua prima, mostrando para ela que se a sua prima que não gera, o ventre é seco, é estéril, não tem capacidade de dar à luz, agora está gerando, quanto mais o Espírito Santo gerar nela o verbo encarnado por obra do Espírito Santo, Deus gerar nela por obra do Espírito Santo, Jesus Cristo. Aqui a Bíblia diz que ela quebra a resistência na hora. A resistência dela é quebrada, porque assim que ele conta o testemunho, o texto diz assim: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo deixou-a, ou ausentou-se
dela. Pastor Tiago, já pregou a mensagem? Não, estou começando. Observe bem comigo que esse texto aqui é riquíssimo. E eu gostaria com muita humildade de compartilhar com vocês pelo menos 5 verdades que aprendemos com o impossível que Deus fez na vida de Isabel e de Maria. 5 impossíveis que Deus, aprendendo com 5 impossíveis que Deus fez com a vida de Isabel e também com a vida de Maria. 5 verdades para você guardar aí. 5 verdades que aprendemos com o impossível que Deus fez na vida de Maria e também de Isabel. A primeira verdade que nós aprendemos aqui é que o anjo usou o testemunho do milagre de Isabel para quebrar a resistência, para intensificar a fé de Maria, para que o propósito de Deus fosse estabelecido na vida dela. Então grava isso. A primeira verdade que nós aprendemos aqui é que o anjo Gabriel contou o testemunho de Isabel para quebrar a resistência de Maria, para intensificar a fé de Maria, para que a mesma aceitasse o plano e o propósito de Deus na vida dela. O que é que o senhor está querendo dizer com isso aqui, pastor Tiago? Entendo eu que o desejo de 90% dos irmãos que estão aqui desejaria que um pai tivesse aqui agora sentado ao seu lado, um filho sentado ao seu lado, uma filha sentada ao seu lado, convertido, passado pelas águas, adorando a Deus, com uma vida totalmente transformada. Tenho eu certeza que alguém desejaria que o esposo estivesse aqui agora, desejando esse esposo aqui adorando a Deus, servindo a Deus, glorificando a Deus, dando tudo o que pode para que o nome de Deus seja glorificado. Mas ele não está aqui. Mas você não é bobo, você também não é boba, sabe muito bem que há um plano, que há um projeto de Deus para a vida daquele homem, há um plano e há um projeto de Deus para a vida daquela mulher. E por muitas vezes alguém que me ouve aqui agora já questionou dizendo: ele sabe o que Deus tem feito na minha vida, por que ele não vem? Ela sabe o que Deus tem feito na minha vida, por que ele não vem? Ele sabe muito bem o quanto Deus tem te abençoado, sabe muito bem o quanto Deus tem feito na sua vida, sabe que você é um crente temente, sabe que você é um crente que ainda cultua a Deus, sabe que você dá testemunho dentro da sua casa, crente de leitura bíblica, crente que ora, crente que tem uma caminhada firme e sólida perante o Senhor, mas mesmo assim ele resiste, não quer, não vem e há dificuldade. Às vezes alguém fez um culto lá na casa só para tentar atrair ele, ainda ele continua resistente. Foi feito um culto especial na igreja só para atrair a ela, e no final do culto chamaram, ela continuou resistente. Alguém parou na rua, entregou um panfleto, falou do amor de Jesus, pregou, continuou resistente. Deixa eu dizer uma verdade para você: não é que a palavra não é infalível, a palavra do Senhor ela é infalível, a palavra do Senhor quebra e esmiuça qualquer coração, mas Deus tem os seus meios de trazer alguém para a presença dele. Eu acredito que ainda a mensagem, a palavra seja o meio mais produtivo, mais fiel, mais eficaz para você ganhar alguém para Jesus. O anjo Gabriel está pregando para Maria, a mensagem não é dele, ele está trazendo de Deus para ela, é uma pregação divina para ela, e parou para perceber que ainda ela permaneceu resistente, parou para perceber que ela ainda segurou, mas você parou para perceber que a partir do momento que ele conta o testemunho da sua prima, o coração de Maria é quebrantado. Parou para perceber que assim que ele conta o testemunho da sua prima, ela se coloca na disposição e entra para dentro do propósito de Deus para a vida dela. Então deixa eu dizer uma verdade esta noite aqui: não é para você desistir dela ou dele, ainda que você percebeu que por muitas vezes a palavra foi pregada para ela, a palavra foi pregada para ele, alguém fez um trabalho especial e direcionou uma palavra
palavra para ele e para ela, e ela continua resistente. Deixa eu dizer uma verdade para você: Deus tem as suas multiformas de trabalhar. Deus tem as suas maneiras de trazer alguém para dentro do seu propósito. E logo o anjo Gabriel entendeu, ela está resistente à mensagem, mas eu vou contar um testemunho para ela de um milagre impossível da sua própria prima, que vai quebrar o coração dela, que vai trazer ela para dentro do plano, que vai trazer ela para dentro do propósito. Então, dentro de uma linguagem popular, era como se Deus tivesse matando 2 coelhos em uma cajadada só. Como assim? Eu vou curar o ventre de Isabel, vou fazer Isabel gerar, e através do milagre de Isabel eu faço um outro milagre na vida de Maria, que é fazer ela gerar por obra do Espírito Santo, trazendo ela para dentro do meu propósito. Alguém que já é de Bíblia já está entendendo o que Deus está falando esta noite aqui. O propósito de Deus não é só te atingir. O propósito de Deus é atingir alguém na tua casa. O plano de Deus é atingir alguém na tua família. Eu sei que é desejo de alguém aqui, e quem sabe essa pessoa da tua família está olhando para você e está dizendo: eu sei o quanto ele é crente, eu sei o quanto ela é crente, eu sei o quanto ele lê Bíblia, o quanto ele vai para a igreja, o quanto ele é fiel, mas por que é que Deus não faz esse milagre na vida dela, que não acontece de jeito nenhum? Se Deus fazer, eu vou passar a acreditar que ele é Senhor. Se Deus fazer, eu vou passar a acreditar que ele é Deus. Aí Deus está dizendo essa noite, para não perder ninguém da tua casa, ele vai fazer um impossível na tua vida para atrair aquele homem. Ele vai fazer um impossível na tua casa para atrair aquela mulher. Não, levanta melhor a tua mão, porque Deus está falando com alguém aqui esta noite. Deus está dizendo essa noite: eu vou mexer em coisas profundas, eu vou agir de uma maneira espetacular e poderosa na tua vida. E quando eu fazer esse milagre na tua vida, esse milagre vai atingir teu pai, vai atingir tua mãe, vai atingir teu irmão, vai atingir o teu parente, o teu filho. Deus do impossível está presente aqui essa noite, e ele está falando com alguém aqui: te prepara, eu faço em você e atinja a tua casa, eu faço em você e atinja a tua família, eu faço em você e resgata alguém da tua casa. Deus está dizendo: não é tempo de desistir. Levante a tua cabeça, creia, porque Deus ainda faz coisas impossíveis. Porque eu creio esta noite que teu filho, a tua filha, teu marido, a tua esposa está dentro do plano e do propósito de Deus. A obra não será pela metade, ele fará completa, e o nome dele será glorificado, e o nome dele será glorificado. Você parou para perceber então que a primeira verdade que nós aprendemos aqui é que o anjo Gabriel contou o testemunho de Isabel para poder trazer a Maria para dentro do plano, para dentro do propósito. A segunda verdade que nós aprendemos aqui é qual, pastor Tiago? É que o testemunho de Isabel não teve participação terrena. Guarda isso. O testemunho, o milagre de Isabel não teve participação humana, não teve participação terrena, foi só participação divina. Quem está dando o recado não é da terra, aleluia. Quem está dando o recado é do alto. Quem está dando o recado é do céu. Parou para perceber comigo dentro desse texto aqui, que quando o anjo Gabriel está dando o testemunho para Maria acerca da sua prima, olha o linguajar do anjo Gabriel. O anjo Gabriel diz: aquela que era chamada de estéril, já tem 6 meses que está gerando uma criança. Parou para perceber que quem está dando testemunho aqui não é um sacerdote. Quem está dando testemunho aqui não é um médico. Quem está dando testemunho aqui não é alguém que trabalha na área da fertilidade. Deixa eu contextualizar para você entender. O anjo Gabriel não disse assim para a Maria: a tua prima, depois de ter visitado o sacerdote várias vezes, e o sacerdote ter dado para ela a direção aonde ela deveria conseguir algo para curar o seu ventre, agora ela
ela está gerando. Ele não disse isso. Ele não disse que depois de vários tratamentos de fertilidades dentro do campo da sua época que ela fez, ela passou a gerar. Não, ele disse: aquela tua prima que era chamada de estéril já está gerando 6 meses no seu ventre. Parou para perceber que ele não usa etapas na sua linguagem? A linguagem não está no campo horizontal, a linguagem está no campo vertical. Ele está dizendo: a tua prima já está gerando. E quem está falando aqui não é da terra, quem está falando aqui é lá de cima, é lá do alto. A linguagem não é humana, a linguagem não é terrena, a linguagem é divina. Pastor Tiago, qual que é a diferença de um testemunho com participação terrena para um testemunho com um testemunho divino? É simples, é alguém pedir o microfone no dia de dar o testemunho e dizer: eu quero aqui agradecer a igreja, agradecer a todos os irmãos, mas eu tenho que dizer, depois que eu injetei bastante dinheiro naquele advogado, ele conseguiu resolver o meu problema. Depois que eu passei pela mão do médico, depois de muito tempo de espera na fila, depois de muito tempo fazendo aquele tratamento, fiz a cirurgia, agora estou bem. Depois de ter conversado com um amigo influente, enviado muito currículo, aquela porta se abriu. Depois de ter pegado dinheiro emprestado no Banco do Brasil, no BNDES, e eu consegui melhorar a minha empresa. Isso aqui é um testemunho com participação terrena. O que é a diferença para um testemunho divino? Um testemunho divino é alguém pegar o microfone e falar: meus amados irmãos, eu quero agradecer a Deus, porque depois daquele culto meu ventre começou a gerar. Foi depois daquele culto que a porta se abriu para mim. Foi depois daquele culto que a salvação chegou na minha casa. Foi depois daquele culto que as coisas começaram a melhorar para mim na minha empresa. Parou para perceber que Deus está dizendo aqui na boca do anjo Gabriel que ele não precisa de pedir permissão para ninguém. O anjo disse: ela já está gerando e pronto, e acabou. O anjo não falou que ela passou por etapas. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Se Isabel fosse depender de homem, até hoje ela estaria esperando para gerar. Mas quem desceu lá de cima está dizendo: não preciso de permissão de médico, não preciso de permissão de homem para poder fazer alguém gerar. Está entendendo o que Deus está falando aqui essa noite, irmão? Não é que o advogado não tem capacidade, não é que o médico não tem capacidade, não é que teu amigo influente não tem capacidade. É que existem momentos nas nossas vidas que Deus olha lá de cima e diz: não vou dividir a minha glória com ninguém, é eu mesmo que vou fazer, é eu mesmo que vou operar, é eu mesmo que vou agir. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui essa noite? Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: te prepara para o testemunho divino. Eu vou repetir: te prepara para o testemunho divino. No testemunho terreno você tem que aguardar na fila. No testemunho terreno fica engavetado. No testemunho terreno você fica esperando a bondade de alguém, a boa vontade de alguém para fazer. Mas no testemunho divino não, Deus está dizendo: eu salto fila, eu coloco na frente, eu faço o que eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. Então te prepare, porque Deus está falando contigo. Te prepare, porque esta noite é a noite que Ele te trouxe aqui para te dizer: haverá testemunho divino aqui, haverá testemunho dos céus aqui. Esse culto será o marco da tua vida. Eu não sei qual elo que é deste trabalho, mas a minha fé não é para o último elo, a minha fé é para agora, a minha fé é para hoje, a minha fé é para esse momento. Então se prepara. Aleluia, aleluia. Não, levante a tua mão por um minuto para cima. Vai, levante a tua mão por um minuto para cima e diga: eis-me aqui, Senhor, para contar meu testemunho divino. Diga: eis-me aqui para me contar o testemunho divino. Quem dá a última palavra não é aquele homem, não. Quem dá a última palavra é Deus. Quem dá a direção é Deus. E Deus está dizendo: se prepare. Quando eu falo, eu não preciso de consultar prefeito, governador, presidente. Quando eu decido fazer, não há fila, não há fila. Então te prepare para o teu testemunho divino. Aleluia, glória a Deus.
Pega na mão de alguém com todo respeito e diga para ele: para Deus nada é impossível. Diga: para Deus nada é impossível. Aleluia. Nada é impossível. Deus está no comando. Deus está no controle. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Lamai Tchuimini Canturebia. Chega de ficar injetando dinheiro aonde você não tem resposta. Chega de ficar implorando para alguém fazer alguma coisa. Há um Deus que está te vendo aqui essa noite. Há um Deus que sabe das suas causas. E Ele está dizendo: creia em mim. Creia nesta palavra. E verás que eu sou o Deus do impossível. E verás que eu sou o Deus do impossível. Glória a Deus. Aleluia. Estou sentindo a presença do Altíssimo Todo-Poderoso aqui essa noite. Aleluia. Você vai perceber comigo a terceira verdade que nós aprendemos aqui com o milagre do testemunho de Isabel para trazer Maria para o propósito de Deus, é que os céus nunca apontam um problema sem solução. Grava isso. Anota isso na tábua do teu coração. Os céus nunca apontam um problema sem solução. Está no texto, pastor Tiago? Tá. O anjo Gabriel fala do problema de Isabel, mas a solução vem logo na sequência. Aquela que era chamada de estéreo, chamada de estéreo, agora já está gerando uma criança no seu ventre. Isso aqui é muito sério. Por quê, pastor Tiago? Porque o anjo Gabriel fala de um problema que Isabel e Zacarias está passando, e é um problema seríssimo. Por quê, pastor Tiago? Porque o anjo deixa claro para nós aqui no texto que ela tinha um apelido nas montanhas da Judeia. Qual que era o apelido dela? Estéreo. Não é eu que estou dizendo, é o texto que diz. Aquela que era chamada de estéreo. Esse aqui era o apelido dela nas montanhas da Judeia, em Jerusalém. Era assim que ela era chamada. Por que, pastor Tiago? Porque se você olhar para o casamento de Isabel com Zacarias, você vai perceber que na visão sacerdotal, esse casamento aqui era para ser um dos casamentos mais prósperos da face da terra, dentro de um contexto da mulher gerar. Por que, pastor Tiago? Está todo mundo olhando para Zacarias e para Isabel e está dizendo: vai ser muito abençoados. Porque na nossa visão a riqueza às vezes é ter dinheiro, é ter carro, é ter bens, mas para judeu não. Quanto mais filho, mais riqueza. Quanto mais filho, mais prosperidade. Então alguém está olhando e está dizendo: esse casal aqui vai ser os mais bem-aventurados da terra. Esse casamento vai ser o casamento do ano, o casamento do momento. Por quê? Porque tanto Zacarias como Isabel são de linhagens sacerdotais. Quanto esse casal sofreu, não foi pouca coisa. Tem noção quanto essa mulher, por nome de Isabel, está sofrendo? Ela é de um tronco arônico. Ela é de um tronco arônico, da linhagem de Arão. Escute isso aqui. Imagine comigo os parentes de Zacarias colocando ela na parede e dizendo: já passou um ano e tu não gera, já passou 2 anos e você não gera. Trata de dar uma outra mulher para ele, para poder gerar, para o nome dele não sumir nos anais da história. Você é a vergonha da família. Imagine Zacarias passando vergonha, sendo xingado, humilhado. Por que, pastor Tiago? Porque também ele é de uma linhagem honrada, ele é de uma linhagem de fato respeitada. Que linhagem é essa? A linhagem dos Abias. A linhagem dos Abias carregava a fama da paternidade de Deus, porque o nome Abias no original significa: o meu pai é Javé, no sentido daquele que abre, daquele que fecha, daquele que dá, daquele que zela, daquele que protege, daquele que é Senhor de tudo. Então preste atenção. Alguém está olhando para ele e está dizendo o quê? Deus foi pai até
até chegar na linhagem, ou até chegar em Zacarias. Tem algum problema com Zacarias? Deus deixou de ser pai em Zacarias, porque a mulher do homem não gera, eles não têm filho. Isso é desonroso demais. Imagine ele subindo do templo para a Judeia, e alguém apontando o dedo dizendo: está subindo o casal de estéreo, está subindo o casal de estéreo, está descendo o casal de estéreo. Imagine comigo a humilhação que esse casal está passando. Observe comigo que provavelmente se a mãe, se o pai de Zacarias eram vivos quando ele casou, colocaram Isabel na parede. Os vizinhos zombavam dela, sempre dizendo: ela é a estéreo. O anjo Gabriel que está dizendo para nós aqui: ela é a estéreo, está subindo a estéreo, está descendo a estéreo. É o homem falando. Agora mostra para mim no texto. Mostra uma vez para mim no texto alguém dizendo assim: nós vamos orar contigo, Isabel, é só uma fase, isso vai passar. Ô Isabel, vamos consagrar, vamos descer para o templo, é só uma fase, vai passar, conta comigo, tá? Não perca a esperança, tenha fé, porque de fato a maioria daqueles que chamavam ela de estéreo era alguém que era incapaz de dar um abraço, estender a mão, ajudar a levantar, porque gente para derrubar tem demais, gente para falar mal tem demais, gente para bater tem demais. Agora são poucos que você pode levantar a mão e dizer: me ajuda, preciso de contar contigo. Só que Deus olhou lá de cima e disse: epa, agora é o céu que vai falar sobre o problema dela, agora é o céu que vai dizer sobre o problema dela. Porque todos que falaram sobre o problema dela, falaram, xingaram, caçoaram, mas ninguém fez nada. Agora os céus vai falar do problema dela, vai dizer que ela também é estéreo. Mas quando o céu fala do problema dela, o céu já traz a solução. Como assim? Na linguagem dos céus, grava isso, na linguagem dos céus, o problema vai para o passado e a solução vem para o presente. Me prova no texto, eu te provo. Vou falar de novo para você nunca mais esquecer esta palavra. Na linguagem dos céus, o problema vai para o passado e a solução vem para o presente. É, pastor? É. Olha o anjo Gabriel dizendo: aquela passado, que era passado, chamada passado, de estéreo passado, agora presente, gera presente, 6 meses presente. Está entendendo o que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte: na linguagem do céu, o problema vai para o passado e a solução vem para o presente. A solução vem para o presente. O teu problema estava no presente até você passar por aquela porta. Aí eu vou, aleluia. O teu problema, oh glória a Deus, estava no presente até você passar por aquela porta. Eu não sei o nível do problema, eu não sei o estilo do problema, eu não sei o modelo do problema, mas o que Deus está falando com alguém aqui essa noite é o seguinte: depois desta noite aqui, se alguém abrir a boca para falar do teu problema, vai ter que falar dele no passado, porque Deus está entrando com a providência para o presente. Não, quem crê nesta palavra? Quem crê? Quem crê nesta palavra? Quem crê nesta palavra? Deus está falando agora que essa noite o câncer estava aí, a porta estava fechada, o problema estava, não está mais, porque Deus já entrou com a providência. Hoje é os céus que está falando do teu problema, não é o teu vizinho, não é o ciclano, não é o bertano. Quem está falando do teu problema esta noite é o Deus do impossível, é o Deus todo-poderoso. Na linguagem dele, o teu problema vai para o passado e a solução vem para o presente. O problema vai para o passado e a solução vem para o presente. Mas você vai perceber por quê? O tempo passa
E o anjo Gabriel vem trazer a notícia para Maria ou pregar para ela, e não descarta o milagre de Isabel e de Zacarias. Sabe por quê? Porque o versículo de número 6 do capítulo 1, o texto diz que eles eram justos perante Deus, vivendo irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos. Me explica isso, pastor Tiago. É simples. Poderiam chamar eles de estéreos, mas eu quero ver chamar eles de crente que compra e não paga. Poderia chamar de casal de estéreo. Queria ver chamar eles de crentes que não davam testemunho. Poderiam chamar do que quiser. Observe que a postura deles é uma postura muito limpa, sem dolo, porque o texto diz que eles praticavam justiça perante Deus, e a Bíblia diz que Deus é Deus de justiça. Vivendo irrepreensíveis nos mandamentos e nos preceitos. Pegue isso. Os mandamentos são 10, não é fácil. Os preceitos da lei, 613, mais complicado ainda. Mas o texto diz que eles eram irrepreensíveis. Então pegue esse mistério aqui. Tem um casal aqui que poderia ser o casal mais revoltado do Novo Testamento. Por quê? Linhagem sacerdotal, observadores da lei do Senhor, irrepreensíveis nas suas condutas, na sua moral, na sua postura. Eles poderiam falar com Deus: Senhor, olhe para nós, somos de linhagens sacerdotais, nós temos culto devocional em casa, a tua lei é lida dentro desse lar, eu vou ao templo, presto a ti culto, eu adoro o teu nome, somos fiéis ao Senhor, e o maior desejo que eu tenho é que a minha esposa gere, e ela não gera. Zombam de nós, nos criticam, nos caluniam, nos tacam pedra, e o Senhor não faz nada. Já passou 10 anos e o Senhor está calado. Já passou 15 anos e o Senhor não fala nada. Quer saber de uma coisa? Chega desse negócio de ser temente a Deus. Eles poderiam dizer: eu vou chutar ao balde. Chega de ler a lei do Senhor, chega de querer ser irrepreensível. Se xingar minha mulher, vai tomar pedrada, vai tomar abraçado, o negócio vai ficar feio. A partir de agora vai estreitar tudo. Não quero temor de Deus, coisa nenhuma. A situação agora vai agravar para quem abrir a boca e falar mal de mim, falar mal do meu sacerdócio. Mas você vai perceber comigo que você não vai encontrar em nenhuma parte desse texto aqui Zacarias e Isabel murmurando, comungando, questionando, resmungando nenhum mal contra Deus. Sabe por quê? Porque eles não servem a Deus pelo que Deus pode dar, eles servem a Deus pelo que Deus é. Vou repetir: eles não servem a Deus pelo que Deus pode dar, eles servem a Deus pelo que Deus é. Eles não utilizaram a vida deles de excelência na lei, a vida deles de excelência na irrepreensão, para poder tentar colocar Deus na parede. Então Deus está dizendo: acalma, que eu sei o momento certo, eu sei a hora certa de fazer. Não tente colocar Deus na parede. Deus não chega atrasado, Ele chega na hora certa, Ele chega no tempo certo. Não use o teu cristianismo irrepreensível para falar que Ele tem que dar, que Ele tem que fazer. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida, Ele está no comando da estação, Ele sabe a hora certa de fazer. Então fica tranquilo, porque Deus sabe o tempo, Deus sabe o momento. Então continua lendo, continua cultuando, continua agradecendo, continua orando, continua fiel, continua dizimando, continua ofertando, porque na hora certa Deus vai levantar do trono, na hora certa Deus se põe de pé. Ele tem o momento de agir, a hora de trabalhar. Vai praticando justiça, sendo injustiçado, oh glória.
Há um Deus que está olhando dos céus para a tua vida. Calamanderrécia. Continua alimentando da palavra, assim como eles alimentavam da lei. Era isso aqui que fortalecia eles. Quando perdi uma esperança do teu milagre, vai para a lei, vai para a lei. Imagine comigo Zacarias lendo sobre Rebeca, que o ventre era estéril, lendo sobre Sara, que o ventre era estéril. É aquilo que fortalecia a fé deles. Vai lendo a palavra, vai comendo a mensagem, vai se fortalecendo. A hora certa vai acontecer. Ele é fiel, ela também é. Ambos dão exemplos. Então Deus olha lá de cima. É isso que o anjo Gabriel está testemunhando para Maria. Entenda todo o processo. Deus está olhando lá do céu. Versículo de número 9. A Bíblia vai dizer que chegou o momento. O que, pastor Tiago? Segundo o costume sacerdotal, caiu sobre Zacarias, aleluia, o privilégio de entrar no templo para oferecer incenso. Ele tem que ir lá, aguardar na ordem do teu turno, para ver se sobre ele a sorte vem. Agora pensa comigo, por gentileza. Nós temos dois troncos ali sacerdotais, os do Asabias e os dos arônicos. Eles estão lá no pátio do templo, tanto os sacerdotes mais velhos como os outros, aguardando, esperando para ver se a sorte cai. Agora pense comigo, quem é o mais improvável ali? Quem é o mais improvável? Porque quem é do tronco arônico está olhando aqui, para o tronco dos Abias e está dizendo: o que é que esse camarada está fazendo aqui ainda? Que cara doido! Ele está achando que Deus vai responder ele? O ventre da mulher do camarada é estéril. Tem algum problema, alguma maldição hereditária na linha desse camarada. Ele ainda crê. Entre mim e ele, eu estou tranquilo. Quando a sorte for lançada, aleluia, vai cair sobre mim. Só que Deus está olhando lá de cima e está dizendo: não é sorte, é justiça. Calamanderrécia. Não é sorte, é oração, aleluia. Remanderrácia. Você sabia que em Apocalipse tem uma jarra tão grande, aonde as suas orações e lágrimas são colhidas? Canai, derrante, oramaia. Imagina, hein, o sumo sacerdote agora vai ter que lançar o urim tumim para ver em qual vai cair a sorte. Imagine comigo, imagine eles lá esperando, e alguém vai ter que lançar a sorte. Aí quando o sumo sacerdote lança a sorte para ver em quem vai cair, imagina alguém dizendo: caiu em nós. O dos troncarões dizendo: caiu para nós. É nós que vamos ter o privilégio, é nós que vamos entrar, é a nossa linhagem. Aí Deus está olhando lá de cima e está dizendo: sorte que nada. Eu estou olhando para o odre da oração dele, eu estou vendo as lágrimas que foram derramadas. Não é sorte nada, é plano, é propósito. Não é coincidência nada, é plano, é propósito. Vai cair sobre a linhagem de Abias. E quem é o mais velho da linhagem dos Abias? O mais velho era Zacarias. Então obviamente ele vai receber o privilégio de entrar dentro do templo para poder oferecer o incenso dentro do templo. Está entendendo o que Deus está falando essa noite aqui? A tua vinda aqui hoje não é sorte, não é coincidência. Você está dentro do propósito de Deus. Você está dentro do propósito de Deus. Você está dentro do propósito de Deus. Deus te marcou esta noite. Não é sorte, não é. Não é coincidência, não é. É Deus dizendo: eu ouvi a tua oração. Eu vi os dias de lágrimas. Eu vi o quanto você alimentou pela minha palavra. Não é. Ele entra no templo. Quando ele entra no templo, ele tem um dos maiores privilégios que um sacerdote pode ter: oferecer incenso a favor do povo. O povo está do lado de fora, pedindo Deus para receber
o incenso de Zacarias. Ele poderia olhar e dizer: vou oferecer incenso para esse povo coisa nenhuma. Chegou minha vez. Esse momento aqui é meu. Tem tempo que eu estou esperando. No altar, Deus vai me responder. Vou entregar tudo que eu tenho. Deixa o povo para outra ocasião. Mas não, meu irmão. Ele está queimando o incenso à esquerda do altar. E a oração dele, eu creio comigo, que é: Senhor, perdoe os pecados da sua nação. Sara este povo. Manda a tua chuva, a temporã, a acerôndia. Ó Senhor, não quebre a tua aliança que foi feita com os nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Olhe para o teu povo que está lá fora. O teu povo chora, o teu povo pede misericórdia, o seu povo clama, o teu povo pede livramento, o teu povo pede socorro. E o incenso está subindo. Ó Senhor, atende o clamor deste povo. Ele está pedindo pelo povo. De repente a Bíblia Sagrada diz, aleluia, que o anjo Gabriel desce à direita do altar. Ai, alguém está entendendo o que Deus está falando? O anjo Gabriel desce à direita do altar. E quando o anjo Gabriel desce à direita do altar, o anjo Gabriel disse: Zacarias, Deus ouviu a tua oração. Zacarias, agora pere, não, segure aí por gentileza. Zacarias está pensando que é a oração que ele está fazendo pelo povo. Não, ali já é automático. O incenso subiu, Deus responde o povo lá. Mas quando Deus falou com ele através do anjo Gabriel, que tinha ouvido a oração dele, não é aquela oração pelo povo, ali já é automático. O incenso subiu. É Deus dizendo: Zacarias, tem mais de 20 anos que você ora, Zacarias. Tem tempo que você clama, Zacarias. Eu ouvi a tua oração da tua esposa. A tua esposa vai gerar uma criança no ventre dela. Vai acontecer um milagre, Zacarias. O anjo falou com ele. E sabe o que me chama a atenção? É o que, pastor Tiago? Que quando você olha para o texto, cadê Isabel? O texto não diz que ela está no templo, e nem diz que ela está lá dentro do templo. Provavelmente, de tanto ser espancada com palavras negativas, ela disse: é mais uma noite que eu vou ver o meu esposo sendo humilhado, sendo pisado. Eu não vou, eu vou ficar em casa. Só que tem uma coisa: ela estava em casa, mas Zacarias está no templo. Vou repetir, ela estava em casa, mas Zacarias estava no templo. O anjo Gabriel não desceu na casa deles antes deles dormirem e diz: a partir de hoje a tua mulher vai gerar uma criança. O anjo Gabriel não desceu no caminho da Judéia quando eles desciam e diz: a partir de hoje a tua mulher vai gerar uma criança. O anjo Gabriel desceu no templo à direita do altar. Ele desceu no templo à direita do altar. Me explica, pastor Tiago. Eu te explico. Oh glória. Deus poderia ter visitado eles dentro da sua casa? Poderia. Mas você vai perceber que Deus fez questão de enviar o anjo Gabriel no altar. Porque existem problemas que só se resolvem no altar. Existem impossíveis que só se resolvem no altar. 20 anos pregando essa palavra. Eu te falo sem medo de errar. 80% dos meus problemas impossíveis foram resolvidos no altar. Oh, está entendendo o que Deus está falando essa noite? Então o Deus do impossível está dizendo essa noite para você: oh glória, hoje tem problema sendo solucionado no altar. Hoje tem impossível sendo solucionado no altar.
Essa campanha é o Deus do impossível. E Deus está dizendo essa noite para você: não me interessa onde o problema está, não sei aonde o teu problema está, o que importa é que você está aqui. Se você está aqui já é o suficiente. O problema estava com Isabel, ela não estava no templo, não estava, mas Zacarias estava no templo. Ela não estava no altar, mas Zacarias estava no altar. Então Deus está falando essa noite: se prepara, porque o Deus de impossível está aqui. E ainda Ele resolve problemas impossíveis. Mas eu quero te fazer uma proposta. Coloque sobre os seus pés agora. Ok, pastor Tiago, eu quero saber se alguém nessa noite tem coragem de correr para o altar. Só você que sabe que o seu problema o homem não consegue resolver. Só você que entende, oh glória a Deus, que o seu problema é impossível para a medicina, para o financeiro, para o amigo influente, para a justiça. Deus está falando com você esta noite. Traga, venha para o altar, porque Ele ainda responde, Ele ainda faz, Ele ainda tem um comando. Ele é o Deus do impossível. Então essa noite, se você entendeu essa mensagem, eu gostaria que você viesse para o altar. Te dizer algo essa noite aqui, oh glória. Quando Zacarias recebeu a visita do anjo Gabriel, o anjo Gabriel não veio para o altar de mãos vazias. Perdão, Zacarias não estava de mãos vazias. Ele estava oferecendo não é o seu dinheiro, não é o seu dízimo e nem a sua oferta. É o coração aquebrantado, é as lágrimas, é a entrega, é a sua fé, é o reconhecimento da soberania dEle. Oh glória, aleluia. Ele está ali naquela com a fé dizendo: Senhor, eu sei que Tu pode fazer. Enquanto ele orava por alguém, Deus fez por ele. Eu vou repetir: enquanto ele orava por alguém, Deus fez por ele. A minha proposta esta noite é que você venha trazer o teu incenso para o altar agora. E enquanto você ora, oh glória, Deus está dizendo: eu vou fazer por você. Irmão, se eu fosse você, eu não perdia tempo. Corra agora, você que acreditou nesta palavra. Mas venha depressa, venha depressa, venha depressa, venha depressa, oh glória. Deus preparou esta palavra para a tua vida essa noite. Deus preparou essa mensagem para você essa noite. Glória ao nome do Deus que fez os céus e a terra. Quem me vê pregando sabe que geralmente as minhas mensagens são apimentadas, mas o Espírito Santo falou comigo: prega esta palavra, que eu mostrarei para eles que eu sou Deus do impossível. Diga para eles que aonde tiver incenso no altar, a minha resposta desce. Aleluia. Quem vai te responder essa noite não será o anjo Gabriel, será o próprio Espírito Santo de Deus. Será o próprio Espírito Santo de Deus que vai te responder esta noite. Haverá uma confirmação de Deus, aleluia, para a tua vida. Eu sei que está superlotado, mesmo você que não conseguiu chegar no altar, aí na galeria, oh glória, eu sei que o milagre vai alcançar você aonde você está. Por gentileza, só você não, irmão, essa mensagem aqui é para quem crê que Deus ainda faz. Essa mensagem aqui é para quem crê que Deus ainda é o Deus do impossível. Olha aqui para mim, por gentileza. Deixa eu dizer uma verdade essa noite aqui. Eu sei que toda mensagem na Bíblia é sagrada. Toda mensagem, ela é constituída de dois caminhos: consolação e confrontação. Eu sei que toda mensagem com consolação sem confrontação é imoral, mas toda mensagem com confrontação e não tem consolação também é imoral. É por isso que Deus está falando contigo essa noite. Haverá dias que Ele vai puxar a tua orelha, haverá dias que Ele vai te colocar no plumo, vai te colocar no funil, vai apertar, mas haverá dias que Ele vai olhar para você e vai te ver todo moído, todo
quebrado, precisando, clamando com Ele, reconhecendo Ele como Pai, e Ele vai olhar para você e vai dizer: hoje eu tenho um azeite especial para a tua vida, hoje eu tenho um bálsamo especial para a tua vida, para curar a tua ferida. Então olha aqui para mim, por gentileza. O que eu quero te dizer aqui agora: você não pode vir para esse altar ou crer nesta mensagem aonde você está de mãos vazias. Você tem que oferecer o teu incenso aí agora. Você precisa de entregar alguma coisa agora. Entrega as tuas lágrimas, entrega o teu glória, o teu aleluia, o teu agradecimento, porque Deus está dizendo: enquanto você estiver orando, Deus vai te favorecer, Deus vai te responder. Não precisa do profeta revelar o teu CPF, o Espírito Santo de Deus vai testificar aí aonde você está. Não precisa, é necessário quebrantamento, é necessário uma entrega sem reservas. Quem está comigo? Vamos orar. Quem está comigo? Então levante as tuas mãos agora, levante uma das suas mãos. Oh glória, aleluia. E eu quero convidar você agora a começar a liberar o teu incenso. Feche os teus olhos agora e libera o teu incenso, vai. O nível da tua oração será um nível da resposta de Deus para você, porque Zacarias não ficou olhando para a cara de ninguém, não foi lá fora ver ninguém. O compromisso dele era o incenso e o altar. Esse momento agora é você e Deus. Esse momento agora é você e Deus. Você sabe aonde está o problema, você sabe aonde é que está o impossível, mas você está no templo, você está no altar, você está na presença de Deus e Ele quer solucionar teu problema hoje. O Deus de milagre está presente aqui, o Deus de impossível está presente aqui. Enquanto você vai orando, os irmãos vão adorar Deus aqui, mas você não vai ficar olhando para mim, você vai oferecer o incenso aí. Ofereça agora o teu incenso, depois eu entro orando. Vai oferecendo o teu incenso para a glória de Deus. Deus do impossível, aonde tiver alguém orando aqui agora, aonde houver alguém que creu nesta palavra aqui agora, como sinal do impossível, como sinal da tua presença, enche ela do teu Espírito agora, enche ele do teu Espírito Santo agora, testifica o milagre dela com a tua presença.
presença. Testifica o milagre dele com a tua presença. Deus que quebra barreiras, Deus que vai aonde o bisturi do médico não pode ir, Deus que vai além da capacidade do advogado, Deus que está acima dos governos desta terra. Eu te peço agora, inflama o teu filho, inflama a tua filha com a presença do teu Espírito, como um sinal do milagre dela agora. Recebam agora o Espírito Santo, recebam agora o Espírito Santo, recebam a presença de Deus agora. Ore pelo teu pai, ore pela tua mãe, ore pelo teu filho agora, ore pelo teu esposo agora, ore pela tua esposa agora. Senhor, começa a livrar agora, começa a libertar do vício agora. Aonde aquele moço tiver, aonde aquela moça tiver, aonde aquele homem tiver agora, entra naquele corpo agora, arranca toda a dependência química, tira todo o vício agora, todo espírito de adultério, de prostituição, espírito de lesbianismo, de homossexualismo. Nós ordenamos agora, bata em retirada daquela vida. Sai agora em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, eu te peço nesse exato momento, enquanto os teus filhos oram, vai lá no problema agora, vai lá onde estava tudo estéril e faça gerar, papai, para que eles possam contar o testemunho aqui. Eu creio pela tua palavra, haverá testemunho divino, haverá testemunho divino. O teu nome será glorificado, o teu nome será exaltado nesta casa, o teu nome será adorado nesta casa, porque o Senhor ainda faz milagre. Se o Senhor não quisesse falar de milagres, o Senhor não tinha abrido o mar vermelho, o Senhor não tinha feito Sara gerar, o Senhor não tinha feito Rebeca gerar, o Senhor não tinha usado Sansão com uma queixada para derrubar 1000, o Senhor não tinha andado sobre as águas, o Senhor não tinha curado a sogra de Pedro. A Bíblia fala de milagres, a Bíblia fala de impossível, e é por isso que nós cremos, é por isso que nós profetizamos. Entra agora, Senhor, quebra correntes, arrebenta muralhas. Ah, Pai querido, ah, Senhor, recebe a lágrima desta mulher no odre agora, recebe a lágrima desse homem agora, recebe agora o incenso dele, recebe o incenso dela, em nome de Jesus Cristo. Sejam tocados agora, sejam curados agora, sejam abençoados agora, sejam renovados agora, sejam restaurados agora, em nome de Jesus Cristo. Satanás, bata fora desse casamento agora, sai desta casa agora, sai daquela vizinhança agora, sai daquele trabalho agora. Você que está causando danos naquela família, causando danos naquela empresa, causando danos na vida espiritual, em nome do Deus do impossível, saia agora, bota em retirada hoje, Espírito de Deus, no altar, na galeria, na nave da igreja. Passa o manto do teu impossível agora. Toca no osso dele agora, toca no osso dela agora, toca no rins, no fígado, no coração, no sangue, toca agora no baço, toca agora, meu Pai amado, nas camadas epiteliais, toca agora, Senhor,
Restaura esta célula agora. Anamacante oromanaia. Câncer de próstata, câncer de mama, câncer no sangue, câncer no osso. Em nome de Jesus Cristo eu te dou uma ordem agora. Saia deste corpo agora. Em nome de Jesus. Diabetes, pressão alta, trauma pós-Covid-19, sequela pós-Covid-19, sai desse corpo agora. Trauma, sequela pós-chikungunya, em nome de Jesus Cristo, saia agora. Eu dou uma ordem em nome de Jesus. Ouvidos abram-te, em nome de Jesus. Língua descola-te, cegueira vai embora agora, em nome do Deus Todo-Poderoso. Senhor, que cada um dos seus filhos leve para a tua casa agora a unção do impossível. Aonde eles colocarem a mão, as portas irão se abrir, demônios vão bater em retirada, milagres vão acontecer, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Aquilo que parecia levante a tua mão e adore a Deus. Glorifica a Deus aqui embaixo, adore a Deus. Exalte ao Deus do impossível esta noite. Levante as suas duas mãos para cima assim. Diga: eu ouvi a mensagem esta noite sobre dois testemunhos. Sobre um testemunho, um testemunho e dois impossíveis. Diga: eu sei que o Deus que eu sirvo não se limita dentro dos impossíveis. Diga: esse ano Deus irá pela sua palavra cumprir todas as promessas, até o que é impossível na minha vida. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diga: Satanás, esta noite, queira você ou não, não há oração no altar que Deus não responda. Estou voltando, mais alto, estou voltando com o meu impossível realizado. Só
quem acredita, dê a Ele o melhor aplauso esta noite. Eu quero perguntar se alguém, tem alguém essa noite, primeiro, que queira unir com essa igreja. Segundo, que queira confessar a Cristo como teu Salvador. Terceiro, que deseja reconciliar com o Senhor. O Senhor está te chamando essa noite. Não importa como está a sua vida, a graça de Deus ainda é operante. A misericórdia dele ainda é operante. E Ele te chama esta noite, lembrando você que existe um abismo de diferença em receber as bênçãos de Deus e ter o Deus da bênção na sua vida. Não significa que você tendo a bênção de Deus, você tem uma fonte fluente. Mas quando você tem o Deus do impossível, a fonte é fluente e incessável. Então, às vezes, você até vem, gosta da palavra, ouve e recebe a palavra, mas ainda não confessou o Senhor como o Salvador da sua vida. E você não entende porque as bênçãos que você recebe aqui, você perde elas tão fácil. É simples, eu tenho que ser verdadeiro com você. O compromisso de Deus, a nossa ordem é pregar a palavra. Ele abençoa, mas o compromisso dele é com quem tem com ele. Então você está sendo chamado hoje para fazer parte, glória, desse povo que não tem apenas a bênção de Deus, mas o dono da bênção. Tem alguém essa noite? Dê um sinal que nós vamos orar por você. Aí na galeria não tem? Ou aqui embaixo tem alguém? Que Deus possa abençoar.